Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Sermão número 2161, pregado na manhã de domingo, 31 de agosto de 1890, por Charles Haddon Spurgeon, no Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres, Inglaterra. Spurgeon estava com 56 anos de idade, 2 anos antes de sua morte. O centurião, porém, replicou-lhe: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas somente dize uma palavra e o meu criado há de sarar. Mateus 8:8. Esse centurião era um homem digno do ponto de vista humano. No entanto, considerou a si mesmo indigno ao se voltar para o nosso Senhor. Era um homem tão excelente que até os anciãos dos judeus, normalmente nada simpáticos no que se referisse a soldados romanos, defenderam-lhe a dignidade perante Jesus. Tivesse ele, porém, comparecido com eles perante o Senhor, e certamente minimizaria ou anularia essa sua defesa, pois foi o que fez quando enviou um segundo grupo de amigos ao Senhor. Enquanto os primeiros afirmaram, ele é digno, os outros, como que tiveram de desmenti-los, declarando em seu nome, Senhor, não sou digno. Os homens de maior valor no mundo costumam não se considerar dignos, enquanto as pessoas menos merecedoras são geralmente aquelas que se vangloriam da própria dignidade, da própria perfeição até. Não seria de admirar que esse homem fosse orgulhoso, pois pertencia a uma estirpe de conquistadores e representava um poder tirânico. Muito embora não ocupasse posição de grande oficial, sendo apenas comandante de uma companhia de uma centena de homens, mesmo assim, não raro são as autoridades de pouca importância mais arrogantes que seus superiores. Quando o homem é alçado a posição muito elevada e de grande responsabilidade, com frequência suas obrigações o chamam de volta à sua realidade. Já o mero mais insolente Zé Ninguém costuma julgar-se maior que o próprio imperador. Este centurião, no entanto, revelou-se homem de bom caráter ao dizer de si mesmo, não sou digno. Ele poderia ter orgulho da popularidade de que desfrutava entre os judeus. Poucos dos que vivem rodeados por uma atmosfera de apreço resistem à tentação de passar a se considerar em situação elevada demais. Ele havia construído uma sinagoga para os judeus, um belo gesto, mas é bem possível, após edificar uma obra dessa, tornar-se um grande homem aos próprios olhos, pairando acima da maioria em termos de orgulho. Não era o caso desse bom homem. Contudo, que fizera erguer a casa da devoção ao Deus de Israel, mas não se enchera de presunção pela grandeza de sua generosidade. Em momento algum, ele a menciona. Em vez disso, declara, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Mateus 8:8. Era também um homem acostumado a comandar. Dizia para o seu soldado, vá, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. Mateus 8:9, Lucas 7:8. Quem está habituado a ser obedecido tem também propensão a se considerar em alta conta. Esse comandante, contudo, não caíra nesse equívoco tão comum. Mostrando-se atencioso em cuidar da enfermidade do criado, parecia estar determinado também a fazer que fosse curado. Era, portanto, um patrão gentil e liberal. Se quiséssemos achar um homem digno de verdade, não precisaríamos ir além desse soldado romano. E, no entanto, ele afirmou, Senhor, não sou digno. Observem ainda que ele não declarou, Senhor, o quarto em que meu criado dorme não é digno de ti. Ou, não convém que subas ao sótão onde está deitado o enfermo, mas sim, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Mateus 8:8. Nem mesmo, certamente, no melhor cômodo, nem na sala de visitas. Falo da minha casa, Senhor, a casa de alguém que não ousa ter uma entrevista pessoal contigo, por considerá-la bastante imprópria para receber uma pessoa de tua tão elevada dignidade. Receava causar algum desagrado ao Senhor. Achava que já o mestre chegar até a sua porta seria o máximo a que poderia aspirar, e que uma palavra sua bastaria para operar o milagre que tanto buscava. Meus queridos amigos, é a isso que quero me referir hoje.
Quero chamar sua atenção para a feliz combinação aqui de uma bela humildade com uma extraordinária medida de fé. Em sua confissão de pecador, o centurião é pródigo: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Mas também na sua profissão de fé, ele é claro: dize uma palavra e o meu criado há de sarar. Mateus 8:8. Cometemos um erro vulgar quando pensamos que uma baixa estima de nós mesmos esteja relacionada a uma desconfiança muito grande para com Cristo. Chamo de erro vulgar porque é, ao mesmo tempo, comum e infundado. O fato é que ter a si próprio em alta conta acompanha a atitude de ter Cristo em baixa estima. Nem poderia ser diferente, pois são dois lados da mesma moeda. Mas ter-se em baixa conta deveria sempre estar associado com ter pensamentos elevados acerca de Cristo, pois as duas atitudes são produtos do Espírito de Deus e colaboram uma com a outra. Nossa falta de dignidade salienta o brilho da graça infinita do nosso Senhor. Se afundamos em humildade, voamos alto em confiança. Cristo cresce à medida que diminuímos. Para deixar clara essa questão, direi antes de mais nada que o sentimento de não ser digno é até bastante desejável e recomendável. Em segundo lugar, no entanto, o sentimento de não ser digno pode ser muito mal empregado e se transformar em motivo de sério pecado. Em terceiro lugar, que o sentimento de não ser digno encontra a parceria adequada em uma fé vigorosa em Cristo. O texto nos serve de exemplo disso tudo. Que o Espírito Santo colabore em nossas meditações e as torne realmente proveitosas. Primeiro, então, vejamos por que o sentimento de não ser digno é bastante desejável e recomendável. Alguns de vocês são destituídos desse sentimento. Ouso dizer que o consideram até coisa desprezível e mesquinha. Imaginam que possa ser capaz de lhes afetar a varonilidade, diminuir o autorrespeito e sufocar a coragem. Caros amigos, toda a varonilidade que se alimenta do pecado é um fungo venenoso a brotar da miséria de um coração corrupto. Que seja extirpada de nós. Qualquer condição mental fundamentada em uma falsidade só pode ser maligna. É uma bolha soprada pela vaidade ignorante. Não vamos desejar mais autorrespeito, varonilidade ou coragem do que seja condizente com a verdade das coisas. Recomendo o sentimento de falta de dignidade por ele ser uma noção do que é verdadeiro. Quando o homem se considera indigno perante o Senhor, tem o pensamento certo. Quando acredita que não poderia ser salvo pelo mérito de suas próprias obras, que são imperfeitas e impuras, julga então de acordo com os fatos. Qualquer que seja o possível resultado de um pensamento sobre nós, quer nos faça felizes, quer tristes, essa é uma questão secundária. O ponto principal da mente sincera deve sempre ser: isso é verdadeiro? Se o pensamento for verdadeiro, devemos acolhê-lo na mesma hora, custe o que custar. Se a verdade for uma devastação dentro da minha alma e destruir esperanças e fantasias promissoras, não importa. Assim deve ser, pois o efeito mais doloroso da verdade é melhor para mim do que os resultados mais lisonjeiros da falsidade. Melhor os golpes da verdade que os beijos do engano. Se você adotar uma visão muito baixa de si mesmo, alguns talvez o chamem de mórbido. Desconhecem, porém, com que espírito você age desse modo. A humildade é saudável. Ter-se em baixa conta não é uma doença. Quando pensamos cada vez mais o pior de nós mesmos, aproximamo-nos cada vez mais da verdade. Somos por natureza pervertidos, indignos, desprezíveis, culpados e merecedores da ira de Deus. Se alguma coisa cruel possa ser imaginada contra homens moralmente caídos, com certeza, infelizmente, é verdadeira. Que pior caráter pode ser conferido à natureza humana que o traçado pela pena da expiração no capítulo 3 da Epístola aos Romanos? Ah, se Deus nos fizesse humildes em espírito e nos enchesse de um sentimento profundo de falta de dignidade própria. Pois isso nada mais significaria do que nos revelar a verdade e nos libertar do caminho da falsidade. Observe em seguida que o sentimento de não ser digno não é prova alguma de que um homem tenha cometido um pecado flagrante. A questão pode ser vista sob a luz exatamente oposta. Se o homem fosse de uma maldade abominável, sua consciência teria perdido a sensibilidade e ele jamais, com toda certeza, sentiria sua falta de dignidade com tanta clareza. Aquele que tem pensamentos elevados de si mesmo não é necessariamente um homem de vida limpa. Por outro lado, aquele que tem pensamentos bastante depreciativos de si mesmo não comprova, por causa disso, ser pior que os outros. Quem se sente indigno tem algo em si que Deus aprova. Estamos certos disso, pois quando o Senhor busca habitação entre os homens,
Embora possa escolher entre diversos palácios, é altamente condescendente e diz: num alto e santo lugar habito, e também com contrito e humilde de espírito, e para vivificar o coração dos contritos. Isaías 57:15. Não julguemos os homens pelo apreço que têm de si mesmos, ou, se o fizerem, tomem isso como guia. Aquele que se humilha será exaltado, e o que se exalta será humilhado. Aquele que é grande é pequeno, aquele que é pequeno para si mesmo seja ainda maior para Deus. Deus não ama quem se vangloria. Sacia o faminto de boas dádivas, mas o rico manda embora vazio. Recomendo o sentimento de falta de dignidade, porque tende a tornar o homem gentil para com os outros. Aquele que julga ser tudo pensa certamente que os outros não são nada. O orgulho não tem entranhas. Prefere, por exemplo, expulsar um criado enfermo porta fora a lhe buscar um médico. Um homem orgulhoso diria: sou um homem sujeito à autoridade, tendo soldados abaixo de mim, e não vou perder tempo cuidando de um criado doente. A simpatia, a afabilidade, a estima dos outros são estranhas à casa do orgulho, mas fixam residência com aqueles que se consideram indignos. Amados, é bom que vocês se tenham em baixa conta, porque assim terão mais pensamentos a reservar para o sofrimento alheio. Se souberem que são indignos, reconhecerão os clamores de seu próximo e não se sentirão diminuídos por cuidarem dos outros, dos mais obscuros. Existem vestígios da obra da graça em seu coração quando vocês mostram amor pelo próximo por sentirem que não são melhores do que ele. Isso é infinitamente melhor do que o contrário, achar-se tão grande a ponto de poder pisotear a multidão em sua dignidade imperial e imperiosa, olhando para baixo com desprezo e observando os muitos que não alcançaram a eminente posição de honra que vocês julgam desfrutar, até achando que merecem o favor de Deus. O chamado grande homem, que acha merecer muito, personalidade dita honrosa e adorável, atropela seus companheiros e esmaga-os sem dó se estiverem em seu caminho e houver possibilidade de lhe atrapalharem os desígnios. Mas o homem consciente da própria indignidade, que sente dever tudo à misericórdia de Deus, que depende dela e só dela, é afável e gentil para com seus parceiros de pecado e lhes fala boas palavras para confortá-los. Recomendamos ainda o sentimento de indignidade, porque torna o homem amável para com o Salvador. De todas as coisas desprezíveis, a mais odiosa é a postura orgulhosa perante o Senhor Jesus. Nem por isso, no entanto, é incomum. Alguns parecem alimentar a fantasia de que Jesus é seu criado, sempre pronto a servi-los. Falam de sua própria salvação como se ele fosse obrigado a concedê-la, sendo capazes de reivindicá-la para si mesmos e até para toda a humanidade nesse espírito. Se mencionamos a possível escolha soberana de alguns para a vida eterna, põe-se logo a clamar sobre injustiça e parcialidade, como se o homem culpado tivesse direito a alguma coisa do Senhor da Glória, além de receber punição por seus pecados. Parece até que estou ouvindo o mestre indagar: não posso fazer o que bem entendo com o que me pertence? Muitos desses que se fingem de advogados da graça são, na verdade, rebeldes traidores do Senhor, querendo lhe arrancar da mão o cetro prateado da soberania, salvando quem ele quiser salvar. Amados, é bom achegarmos-nos em oração ao nosso Senhor, não como credores afoitos por cobrar uma dívida, mas sim como realmente somos, criminosos condenados, suplicantes por um perdão gratuito. Não temos nada, na verdade, a reivindicar de Deus. Se Ele optou por nos salvar, é por pura obra de sua própria graça. Aproximemo-nos dele, portanto, com humildade, confessando: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Tua morte em meu favor permanece sendo para mim o maior de todos os milagres. Que tu me escolheste, me chamaste e me perdoaste e me salvaste, isso tudo, a meu ver, é por demais maravilhoso, diante do que a minha alma se coloca em grata admiração. De onde vem isso? Como pudeste olhar para um cão morto como eu? A postura do coração correta ao lidarmos com nosso Senhor Jesus é a da mulher penitente que lhe banha os pés com lágrimas, ou do leproso que se atira ao chão junto a ele e o adora. Se nos aproximarmos do Salvador dos pecadores, temos de fazê-lo na condição de pecadores. Devemos a ele nos achegar como humildes súplices, não como orgulhosos que imaginam vaidosamente ter uma reivindicação a apresentar contra a graça soberana do Senhor. O sentimento de falta de dignidade é útil ao extremo, porque coloca o homem onde Deus pode abençoá-lo. E onde é isso? Indaga você.
é que o Senhor só age em conformidade com os seus próprios atributos. Deus será sempre Deus. Deste modo, tal como somente Ele é Deus na criação, também somente Ele o será na nova criação. A única posição que podemos então ocupar diante do Senhor é saber que nada merecemos, nem de nada somos dignos, enquanto Ele é santo e glorioso. Precisamos ouvi-lo dizer: eu sou Deus e além de mim não há outro. Isaías 45:5. Do contrário, seria melhor nunca nos voltarmos para Ele em busca de salvação ou qualquer outra coisa. Se sou alguém que se levanta cheio de supostos direitos e reivindicações, Deus não poderá me abençoar sem me conceder o que jamais me concederá. Como posso reivindicar o que Ele chama justamente de dom gratuito? Romanos 6:23. Com muita frequência, tenho feito ressoar nesse salão as palavras do Senhor: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e terei compaixão de quem me aprouver ter compaixão. Romanos 9:15. Acredite e confie inteiramente nisso. Deus será Deus. Se você não quer ser salvo sem que Ele deixe seu trono da soberania, então você irá perecer sem nenhuma esperança. Ele é Rei e Senhor absoluto na obra de salvação. Cabe a você aceitá-la como dom gratuito ou morrer sem ela. Pois, se é gratuito, se é pela graça, não pode, evidentemente, ser por direito seu, ou de nenhuma pessoa no mundo, de nenhuma pessoa que você ama. Não é um direito de ninguém. As duas coisas, graça e justiça, direito, são totalmente contraditórias. Inexprimível, de tão grande é a compaixão de Deus, imensurável a sua misericórdia. Ainda bem, e que tenha realmente piedade daqueles coitados cuja obstinação orgulhosa se levanta contra a sua soberana graça. Ó pecador, se você pretende ser perdoado, confesse que o Senhor é Rei. O toque do Cristo em pessoa sobre sua vida deve ser como o de Tomé ao pôr o dedo na ferida e exclamar: Senhor meu e Deus meu. João 20:28. Você precisa ter Jesus como seu Senhor e Deus, ou Ele nada representará em sua vida, para sua total e eterna infelicidade. Nenhum homem, amados, poderá se render a isso até ter plena convicção da própria indignidade. Não somos dignos de sermos salvos. Se fôssemos, seria por dívida, não por graça. Seria um ato de justiça e não de graça. Não somos dignos de receber bem algum das mãos de um Deus que só temos ofendido. Se o fôssemos, apelaríamos para a sua justiça, e sua misericórdia seria desnecessária. Venham, amados ouvintes, curvemo-nos ante o Senhor e confessemos que só Ele é Rei. Confessemos que nada merecemos além da sua ira. Como diz o hino: se a tua ira de mim se apoderar, até na morte eu hei de te confessar. Se a minha alma para o inferno ela mandar, tua perfeita lei eu hei de aprovar. Deve ser assim. Deixemos, portanto, de querer apresentar qualquer reivindicação, mas simplesmente clamemos: ó Deus, tem misericórdia de mim. Lucas 18:38. Esse posicionamento mental faz o homem atraído pela pura e simples palavra de Deus. Tal homem, por ser indigno, não pede a Cristo palavras místicas, cerimoniais de imposição de mãos, nem mesmo uma simples visita à sua casa. Contenta-se com que o Senhor profira simplesmente uma palavra. É a nossa natureza humana orgulhosa que tanto suspira por pompa e requinte. Queremos geralmente seguir felizes para o céu por uma estrada real reluzente, ser salvos ao som de música retumbante e aperfeiçoados por uma parafernália. Gostaríamos de ser perdoados, sim, mas perante um sacerdote visível, usando trajes litúrgicos a rigor. Necessitamos de um altar lindamente decorado ou um espetáculo de velas até a luz do dia. Desejamos 1000 quinquilharias para ocultar a humilhação de sermos salvos pela pura graça. Contudo, não é assim a alma que sente a própria indignidade e clama: Senhor, salva-me como quiseres. Tua palavra é suficiente para mim. Profere a tua palavra de ordem e isso me basta. Lemos que Deus enviou a sua palavra e o sarou. Salmo 107:20. O sentimento de indignidade nos deixa contentes por sermos salvos justamente do jeito o mais singelo possível. Almas simples amam um evangelho simples. Conheço o problema de algumas pessoas que leem um livro contendo o evangelho e, por ser ele muito simples, dizem: isso funciona para pessoas como a minha criada ou o meu jardineiro. Para si mesmas, buscam sempre algo mais complicado e difícil de entender e, por conseguinte, bem mais lisonjeiro para o seu orgulho. Há muita gente que prefere um pregador capaz de confundir o evangelho para elas, pois o discurso direto parece que as ofende. Há certo excesso dessa gente na presente geração.
Algumas pessoas, quando ouvem aquilo que não são capazes de compreender, exclamam com fervor: que discurso maravilhoso! Fico deliciado ante um homem de cultura como esse, que eleva o tom da pregação acima do que as classes inferiores são capazes de entender. Como são tolos os que falam assim! Quanto mais simples a palavra, mais provável que seja de Deus. Paulo não disse: tendo este ministério, usamos de grande simplicidade de discurso? O Evangelho não é enviado ao mundo para elite, para poucas almas escolhidas que preferem ler ensaios. O Evangelho é enviado ao mundo para toda criatura. Marcos 16,15. Precisa ser tão simples que até os analfabetos possam entendê-lo e pessoas com a mais limitada educação ou nenhuma sejam capazes de compreendê-lo. Você, que é um cavalheiro fino e educado, talvez goste de um evangelho de fino acabamento, que só meia dúzia de pessoas consegue captar. Eu prefiro a salvação comum, as boas novas para a multidão, a escrita que até aquele que corre consegue ler. Sua integridade e humanidade não reconhecem ser bom que o evangelho seja simples o suficiente para o pobre e o analfabeto, já que também necessitam de salvação tanto quanto o educado? Por Deus, eu gostaria que o sentimento de indignidade nos levasse para baixo desses pináculos do templo da vaidade, onde permanecemos em admiração mútua, mas correndo o terrível perigo de cair. Que a sabedoria celestial nos torne dispostos a sermos salvos como os pecadores comuns, sem querermos que Cristo tenha de vir pessoalmente à nossa casa, mas nos dê aquela palavra de ordem pela qual o milagre da graça se manifeste. Bem, amigos, tenho a seguinte questão para colocar agora. Vocês conhecem a própria indignidade? Não estou perguntando se têm sido afligidos pelo terror ou atormentados pela dúvida, nem se têm se afogado em desespero. Talvez sim, talvez não, mas estão dispostos a concordarem com isso, de que não são dignos, que a sentença condenatória poderia ser prescrita com acerto no seu caso, e que se estão salvos é só pela graça gratuita e soberana? O centurião, porém, replicou-lhe: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas somente dize uma palavra e o meu criado há de sarar. Mateus 8:8. Quero lhes mostrar que o sentimento de falta de dignidade pode ser mal empregado, sendo com frequência deturpado para fins perigosos. Lá está uma pessoa que afirma: ouço o evangelho, mas não consigo acreditar que ele é para mim. Não consigo pensar que sou alvo da proclamação do perdão gratuito e da aceitação graciosa por Deus. Mas por que não? Porque não sou digno. Ouça, amigo, existe por acaso um único homem sobre a terra que seja digno? Ouça bem as palavras de Jesus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer está condenado. Não somos enviados a toda criatura digna, mas a toda criatura, digna ou não. Você não é uma criatura, então o evangelho deve ser pregado também a você. Acha que Deus pretende que ele lhe seja pregado apenas como mera formalidade ou uma horrível farsa, que não tem coisa alguma que ver com você? Por acaso, após você crer e ser batizado, cumprindo a ordem divina, Deus há de lhe dizer: nunca tive a intenção de que essa promessa fosse para você? É realmente atroz que pense assim. É um pecado novo e doloroso imaginar que o Senhor recuaria diante do que disse. Que você não é digno, isso admitimos. Mas isso torna Deus falso? Ou você é menos digno do que pensa? Isso prova que o Senhor é mentiroso? Iria ele torturar os homens, enviando-lhes um evangelho que não serve para eles? Colocaria a salvação diante deles e mandaria que crescem em Jesus para que a alcançassem, se nunca tivesse a intenção de lhes dar tal salvação, mesmo que concordassem com as condições por ele estabelecidas? Ora, sou capaz de acompanhá-lo até onde você quiser em sua confissão de indignidade. O que não posso tolerar é que torne Deus indigno só porque você o seja. Ele há de manter sempre a sua palavra, como Deus que é, por mais falso que você próprio seja. E toda alma que crer em Cristo Jesus há de receber a vida eterna. Tem visto este mal brotar sob forma de dúvida quanto à misericórdia de Deus. Quando o pecado de um homem parece muito grande, sente-se inclinado a dizer: Deus não pode ter misericórdia de mim. Ora, meu caro, você tem permissão para se considerar o principal dos pecadores, se sentir que assim é, mas não para negar a onipotência de Deus. Infelizmente, você não é digno, mas é na falta de dignidade que a graça encontra o seu campo de operação. Não limite o poder da graça que sobrevém aos homens por intermédio de Cristo Jesus. O Senhor se compraz na misericórdia. Duvida?
Ousa dizer que ele não pode ter misericórdia de quem tiver misericórdia? Ora, isso significa negar todo o corpo das Escrituras, nas quais ele nos declara que todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. Mateus 12:31. Ele testifica que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João 1,7. Você nega isso? Ele diz expressamente: ainda que os vossos pecados são como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Isaías 1:18. Acho que você conhece essas promessas. Pretende então acreditá-las à mentira e assim fazer de Deus um mentiroso? Sua indignidade não justifica ser usada como argumento para a negação do glorioso atributo da misericórdia divina. Ele disse: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Volte-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e para o nosso Deus, porque é generoso em perdoar. Quem é verdadeiro, você ou Deus? Pode ter certeza, a mentira não está com ele. Que tão pouco esteja com você. Em vez disso, neste exato momento, creia que sua misericórdia dura para sempre e que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Há pobres criaturas que chegam a ponto de duvidar do poder do sangue de Jesus para purificá-las. Se você duvida e diz isso, devo lhe tapar a boca com a mão. Não diga nem mais uma palavra desse gênero. Não basta ter se maculado com o pecado, precisa agora atingir também seu Salvador. Você seria capaz de passar por cima do sangue de Cristo, de negar seu poder purificador? Como ele foi Deus tanto quanto homem, o sacrifício do nosso Senhor contém em si uma virtude infinita. Por isso, não podemos admitir que você, culpado que é, acrescente a todos os seus crimes essa iniquidade ainda pior e mais mesquinha de imputar ao sangue de Cristo uma carência de poder purificador. Você atribuiria a Deus uma mentira acerca do seu próprio Filho? Meus caros, se vocês perecem, não será por causa do sangue de Cristo não ter eficácia, mas simplesmente porque não creram no nome do Filho de Deus, nem se achegaram a Ele para receber vida. Conhecemos pessoas que vivem debaixo de profunda angústia por duvidarem da promessa de Deus. É uma promessa grandiosa e certa, que evidentemente lhes pertence, mas que deixam de lado dizendo: é bom demais para ser verdade. Não posso crer porque sou tão indigno. De novo sigo o mesmo raciocínio para responder a isso. Você pode ser um mentiroso, mas não faça de Deus um mentiroso também. Você pode ter feito muitas promessas que não cumpriu, mas não atribua a Deus atitude idêntica. Você comprometeu-se a fazer isso e aquilo, desprezou a palavra empenhada e lançou suas promessas no esquecimento. Mas nem sonhe que Deus possa fazer a mesma coisa. Ele não é homem para que minta. Homem, eu lhe suplico, se você sente como que as portas do inferno, mesmo assim não duvide da fidelidade de Deus para com a promessa dele. Não lance sombra de dúvida sobre a sua veracidade. Isso seria uma maldade desnecessária. Às vezes, tenho a impressão de que, mesmo estando perdido, ainda devo crer que Deus é verdadeiro. Embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Jó 13:15. Venha, põe a espada da morte em meu pescoço nu e deixe-me ter a morte que mereço. Ainda assim crerei que Deus é bom e verdadeiro. Jeová, tu mantens a tua palavra. Essa nossa fé não é nem um milésimo do que é que o Senhor merece de nossa parte, mas tu jamais nos iludiu e nunca o fará. Meu caro, tome a promessa de Deus pelo seu significado e creia nela. Imagine alguém que depositasse sua confiança nas mãos de Cristo para a salvação e cresse que, por isso, Deus o salvaria, mas isso então não acontecesse. E daí? Recuso-me a considerar tal hipótese a sério, mas esperarei até que você encontre um exemplo real e então pensarei em como lhe responder. Ora, se uma alma que confiasse na promessa de Deus e corresse para Cristo em busca de refúgio fosse mandada para o inferno, as legiões do abismo demoníaco haveriam de exibi-la como um troféu pela vitória sobre Deus. Tal homem seria carregado sobre os ombros e ouviríamos um forte alarido. Eis a prova de que Deus pode mentir. Eis a prova de que o sangue de Cristo deixou de salvar um verdadeiro crente. Eis um pecador que confiou em Deus e, no final das contas, perdeu-se entre os dentes da aliança e do juramento divinos. Você acha que tal coisa irá acontecer algum dia? Não permita que uma ideia assim blasfema seja tolerada em sua mente, nem por um instante. Receba a promessa como procedente de Deus e, portanto, verdade digna de confiança. Apenas creia nela e seja feliz. Alguns, por não se considerarem dignos, são capazes de negar ao Senhor Jesus o prazer de salvá-los.
Quando Catão de Utica cometeu suicídio, César se entristeceu ao saber que ele lhe invejava a glória de ter salvo sua vida. Talvez, se soubesse que César diria, Catão não tivesse sido tão rápido com a espada. Amado, você negará a Cristo o prazer de perdoá-lo? Prefere ir para o inferno e magoar o Salvador só por não suportar a ideia de ser salvo por ele? Alimenta pelo Pai eterno tal contrariedade que seria capaz de dizer: prefiro ser condenado para sempre a ser salvo pela graça de Deus? Não creio. Você com certeza não é tão louco assim. Ora, vamos, homem, que use a linguagem mais vil para falar de si mesmo. Pode se pintar quase como terrível, pouco melhor que um demônio, se isso lhe agrada, e o que deve ser verdade. Pode tomar até o inferno por epíteto, se quiser, para demonstrar seu pecado e miséria. Contudo, eu lhe rogo, não toque em Deus, não negue a sua misericórdia, não duvide de sua fidelidade, não se recuse a amá-lo, mas sim submeta-se à sua graça salvadora. Lembre-se de como os mensageiros sírios esperaram diligentemente uma resposta do rei de Israel. E assim que o rei Acabe disse: é meu irmão, eles apressaram-se em apanhar a sua palavra e disseram: Ben-Hadad é teu irmão. 1 Reis 20, 33. Que você também se apresse em tomar posse da palavra da graça, porque uma única palavra pode ser suficiente para lhe proporcionar consolação. Lembre-se também de como os ninivitas, quando Jonas pregou para eles, se arrependeram com uma simples esperança de quem sabe. Não contavam com nenhuma palavra de promessa que lhes sustentasse a confiança e, no entanto, correram o risco de supor: quem sabe se voltará a Deus e terá misericórdia e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Vem então, meu querido, apegue-se à esperança, por menor que seja. Prepare uma armadilha para capturar tanto para os raios do sol quanto para o granizo. Agarre-se com força às palavras doces proferidas por Deus, creia que são verdadeiras e arrisque tudo por elas. Você nunca há de crer em um Deus melhor do que ele já é, e você irá logo constatá-lo. Existem alguns cujo sentimento de indignidade se transforma em obstinada rebelião. Não falarei duro com eles, mas conheço uns poucos que frequentam este lugar e de quem devo dizer que são seus próprios carcereiros e algozes. Como alguém em tempos passados, eles precisavam confessar: a minha alma recusa a ser consolada. Salmo 77, 2. Há outra passagem nos Salmos que diz: a sua alma aborreceu toda a sorte de comida. Salmo 107, 18. Quem eram? O salmista os chama de tolos. Não vou tão longe em relação a nenhum de vocês, caros amigos, mas temo solenemente que seria verdade se o dissesse. Aquele que recusa toda a sorte de comida é provável que passe fome. Quem deve ser culpado por isso? Se você recusa receber o pão da vida, devemos sentir pena de você se morrer de fome? Afastar de perto de si a única e exclusiva forma de salvação devido à obstinada falta de esperança é tão suicida quanto se esfaquear. Você faria uma coisa dessa? Ou então diria: devo estar perdido, só pode ser isso, não adianta pregar para mim, não adianta orar por mim. Diria: meu amigo, por que você pretende mesmo desistir de um modo tão absurdo, embora ainda permaneça no reino da esperança? Por que você fica aí sentado no chão do seu calabouço, enquanto me coloco à sua frente lhe oferecendo liberdade e perdão gratuito? Não quer? Recebe quem pede, não vai pedir. Recebe quem está disposto, não é esse o seu caso? Então eu lhe digo solenemente que, se continuar obstinado desse jeito, logo será passada a corda ao redor do seu pescoço e você escolherá a paga devida por seu pecado e loucura. O que? Você ainda chora por ser tão pouco digno? Sabemos que no entanto, o perdão gratuito lhe será concedido se você o buscar. Mas considero minha indignidade tão terrível. Deve-se enforcar um condenado que teme em desprezar a clemência do rei? É certo ele optar pela própria execução só por se sentir indigno de ser perdoado? Então, você acabará se perdendo para sempre simplesmente por não se sentir digno de ser salvo? Se fosse eu, não diria mais nada contra a graça salvadora e aceitaria hoje mesmo, agradecido, o perdão de amor e terna misericórdia do Senhor. Acho que não caberia advogar a favor da minha própria condenação. O diabo e eu temos várias desavenças e, se houvesse alguma coisa a ser dita contra a minha salvação, não duvido de que ele cuidaria de fazê-lo melhor e com mais riqueza de detalhes. Portanto, não vou enveredar por essa estrada. Nela não há lugar para mim.
Satanás já fará tudo o que puder nesse sentido. Acho muito mais lucrativo apanhar todas as migalhas de consolação que conseguir encontrar em forma de motivos pelos quais devo ser salvo. Ao ler a palavra de Deus, descubro que esses motivos são tantos quanto, por exemplo, as amoras no outono. Deus o disse, e eu acredito: quem crê no Filho tem a vida eterna. João 3,36. Creia em Jesus, por isso tem a vida eterna. Nesse momento do sermão, soaram na plateia gritos de aleluia e bendito seja o Senhor. Sim, podemos todos nos juntar a esses clamores que estamos ouvindo e bendizer a Deus por seu amor gratuito e abundante para conosco. Amor que temos visto e conhecido, provado e manuseado. Possamos todos então nos juntarmos em um longo aleluia e fazer que ressoe pelas ruas: bendito seja o nome do Senhor. Salmo 113, 2. Todavia, as pobres pessoas em que estou pensando neste momento permanecem sentadas em um canto, roendo as unhas, mordendo os lábios, desfazendo-se em lágrimas, sem nunca se mexer 1 milímetro em direção à única bênção de que necessitam acima de tudo. Deixe-me então advertir tais pessoas. Lembrem-se de que um ser humano pode cometer suicídio tanto ao se recusar a comer quanto ao ingerir veneno. Vocês podem destruir a própria alma tanto ao rejeitar Cristo quanto, com toda certeza e culpa, mergulhando em uma insensata rebelião declarada contra o próprio Senhor e Deus. Pensem nisso, por favor, eu lhes peço. O centurião, porém, replicou-lhe: Senhor, não sou digno de que entres debaixo de meu telhado, mas somente dize uma palavra e o meu criado há de sarar. Mateus 8, 8. O sentimento de falta de dignidade encontra parceria adequada com uma fé vigorosa em Cristo Jesus. Antes de mais nada, veja bem, quando você não tem fé alguma em si mesmo, maior é o espaço em sua alma para a fé em Jesus. Se você confia somente em si mesmo, essa porção do ego já está preenchida. Mas se lhe falta essa confiança, sua alma tem um vazio e você consegue então preenchê-lo mais com Cristo. Quanto maior o vazio, mais espaço para aquilo que deve ocupá-lo. Se você não tem motivo algum para ser salvo, exceto a graça gratuita de Deus em Cristo, então aceite a salvação aqui e agora. Deus o ajude a fazer assim e que nada o possa impedir. Creia mais em Cristo, sim, já que você não consegue acreditar em si mesmo. Graças a Deus. Além disso, quem se tem em baixa conta está em terreno propício para receber a verdade salvadora. Quem se enxerga mais de acordo com a realidade conta também com a provável descoberta da verdade em relação ao Senhor Jesus e as bênçãos da aliança que nele nos são conferidas. Tudo depende da medida que utilizarmos para fazer os cálculos. Se meu metro é comprido ou curto demais, tudo ficará desproporcional devido à falha no meu padrão de medida. Quando você tem a medida exata de sua condição de homem perdido, arruinado e incompleto, você logo recebe a medida exata de graça e capacidade do Filho de Deus, que é capaz de salvar até os casos mais extremos que chegam a Deus por seu intermédio. Jesus é um Salvador onipotente. Não há crime horrível, nem ofensa inexprimível, nem pecado abominável que não possa perdoar. Não há criminalidade ou torpeza de caráter que não possa superar e remover. Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Mateus 28, 18. No campo da salvação, como em todos, ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Nada é capaz de lhe resistir. Você crê nisso? Se crer, confie sua vida a ele agora. E no momento em que o fizer, você passará da morte para a vida. Retomando o tema, aquele centurião, em sua atitude tão humilde, não teve a presunção de questionar e duvidar. A dúvida é filha do orgulho. Pense só em um homem que critica Deus. Talvez Jó tenha agido inadvertidamente assim, mas quando seus olhos o viram, ele se abominou e se arrependeu no pó e na cinza. Quanta insanidade e impertinência, que nunca tomemos parte em nada disso. Essa visão tão baixa de si mesmo foi que impediu o centurião de ditar para Jesus como a bênção deveria ser concedida. Grande número de pessoas que conhecemos vive mapeando trajetos para o Espírito Santo. Muitos estão dispostos a serem salvos desde que aconteça de determinada maneira. Só irão crer se virem sinais e maravilhas e de nenhum outro modo. A paz em Cristo deverá lhes sobrevir do jeito que elas escolheram e de nenhum outro. Tenha a mente fechada em relação a como tudo poderá opcionalmente se dar. O centurião poderia ter dito: Senhor, venha para debaixo do meu telhado e então eu crerei. O sinal de tua presença me fará sentir seguro. Em vez disso, não pediu sinais, nem maravilhas, nem confortos.
Muitos de vocês aqui presentes nutrem a esperança de provar uma sensação única, ou ter uma visão estranha, ou passar por uma experiência diferente. Não conseguem acreditar na mera palavra de Cristo. São orgulhosos demais para serem salvos só por isso. Ó meus ouvintes, mas se o Senhor lhes mostrar a completa falta de dignidade de vocês, aí sim, vocês certamente se disporão a serem salvos do jeito mais simples. Não pedirão mais nada além de uma só coisa: Senhor, salva-nos porque estamos perecendo. Mateus 8, 25. Se Cristo tivesse ido à casa do centurião, ele teria vivido uma experiência incomum. Seria estranho um soldado romano receber o Salvador do mundo. No entanto, ele não quis essa experiência, essa honra extraordinária. Você lê biografias ou ouve cristãos relatarem como foram salvos, e então mostra certos pontos mais notáveis, alegando: se algum dia eu sentir isso, ouvir isso ou aquilo, crerei em Cristo. Do contrário, não posso crer. Parece que o Senhor terá de se curvar perante sua vontade, em vez de agir conforme ele entenda ser mais adequado. Na verdade, o vento sopra onde quer, João 3,8, e nenhum dos nossos preceitos conseguirá influenciar o Espírito livre ou o Salvador soberano. Se Cristo tivesse ido à casa daquele homem, haveria grande alegria dentro dela. Mas o centurião não queria propriamente essa alegria. Alguns não crerão no Senhor Jesus a menos que sintam grande emoção. No entanto, meu amigo, é certo determinar que, se não sentir nenhuma alegria, tampouco você poderá crer nele? Não, muito pelo contrário. Se você andar na escuridão, sem ver luz alguma, confie no Senhor. Se tudo em você parece contrário à salvação, crê em Cristo e será salvo. Se todos os poderes e paixões da sua natureza disserem que você está perdido, saiba que não está, desde que você se coloque inteiramente na dependência da palavra pura e simples do Senhor Jesus Cristo. Aquele homem humilhou-se tanto que se deu por satisfeito com apenas uma palavra. Somente dize uma palavra e o meu criado há de sarar. Mateus 8,8. É este o ponto a que eu queria chegar. Você se satisfaz crendo na palavra simples de Deus e sendo salvo por essa palavra exclusivamente? Mas creria também na mesma hora se eu pudesse lhe fazer um milagre? Não creria? Nesse caso, em que você creria? Em mim. E como não quero que você creia em mim, mas em Cristo, não vou operar milagre algum. Se pudesse experimentar alguma emoção especial, você creria? Em que você creria? Ora, na emoção especial, em nada mais. Não na palavra de Deus. Aquele que não consegue crer na palavra de Deus sem maravilha ou emoção, na realidade, concentra a sua fé na maravilha ou na emoção, e não na palavra de Deus. Tome a palavra de Deus nua e crua, que diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Atos 16, 31. Embora você não suspire nem cante, não sonhe nem duvide, embora você não tenha nem grande conforto, nem aguda convicção, creia em Jesus. Pecador, indigno como você é, diga apenas: esta é a minha salvação e todo o meu desejo. Aceito o Senhor Jesus como o meu tudo em tudo. E afinal de contas, essa fé é a maior de todas, pois o Senhor Jesus disse: nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Mateus 8,10. De um homem que se levante e conte para você qual é a base da sua confiança, poderão talvez saber que em determinado momento ele ouviu uma voz, ou que em determinada noite teve um sonho, ou que durante vários meses viveu a horrível experiência do medo do inferno, ou que, em outra ocasião, sentiu tamanha alegria que se deixou levar pela emoção. Não menosprezem, porém, o crente que diz, com toda sinceridade, que a sua experiência se resume no seguinte: sou apenas um pobre pecador, não me iludo, mas Jesus Cristo, este sim, é o meu tudo em tudo. A experiência deste último deixa bem pouco espaço para ninharias. Vi escrito no livro infalível que, se eu confiasse no Senhor Jesus, ele realizaria seu ofício de Salvador em mim. Confiei nele e ele me salvou. Esse é o único testemunho de que você dispõe, poderá perguntar alguém. E que outro melhor testemunho você poderia desejar? Eu poderia mencionar perfeitamente alguns pequenos incidentes que ocorreram quando da minha conversão, mas eles pouco têm que ver com a minha esperança. Não depositei minha confiança naquilo que pudesse ter pensado, ou visto, ou sentido. Mesmo que alguém viesse a provar que nunca vi, senti ou ouvi nada disso, não me perturbaria por esse motivo, pois somente de uma coisa sei: dei ouvidos ao texto, olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os confins da terra. Isaías 45, 22. Então olhei e fui salvo. Tem mais, mesmo que eu não tivesse olhado naquela época e não fosse salvo naquela época,
isso pouco importaria, porque olho agora e, portanto, agora estou salvo. Esta é a consolação. Não precisamos confiar em uma fé passada, mas sim devemos continuar sempre acreditando, olhando continuamente para Jesus, achegando-nos constantemente a Ele. Essa é a verdadeira condição para a obtenção da paz. Se descanso em Cristo a cada dia, o fruto dessa fé brotará a cada dia. É preciso não somente crer em Jesus, mas continuar crendo sempre. Deus os ajude a fazer isso. Coloquem lado a lado um profundo sentimento de não serem dignos e uma autoestima no poder de Cristo para purificá-los do pecado e santificá-los assim como Deus é santo. Caminhem com essas duas perspectivas. Elas não serão como as pernas do coxo, uma maior do que a outra. Pelo contrário, serão em tudo iguais no belo efeito que causarão sobre sua vida. Como diz o hino, abaixo o eu, viva Jesus. Enquanto afundo, minhas alegrias irão atingir inimaginável elevação. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei. Venha a mim na dor sem fim, e eu darei paz, darei minha paz. Acalmar tuas águas e falar ao coração. Tome meu fardo, te darei a paz. Venha a mim, venha a mim, venha a mim. A minha graça te chama, a minha graça te salva. Venha a mim se triste estás, minha alegria terás, alegria e paz. Venha a mim na tua escuridão, eu sou a luz do mundo, sou a tua luz. Voarás como a